Tudo bem, pessoal? Aqui é Vargas Joaquim. Depois de um gol contra de Luiz Felipe, o Santos acaba de empatar com o Internacional de Porto Alegre por 1-1. Santos que fez, do meu modo de ver, uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o Internacional foi senhor de todas as condições, inclusive em alguns momentos até pressionou o Santos na partida, né? O Santos um pouco meio que irreconhecível, né? Saiu com um time bem ofensivo, né? Com três meio de campo, Felipe Jonathan, o Zanocelo e o Pirani no meio de campo. Mas o que aconteceu foi que o Santos perdeu o poder de marcação. Campo maior, né? Campo muito bom, mas maior. Não é que nem a Vila Belmiro, que é mais acanhado, que é um campo considerável um pouco mais rápido, né? O Santos não fez uma boa marcação e o Internacional foi o senhor do primeiro tempo. Né? O João Paulo, inclusive, salvou o Santos novamente de duas oportunidades. Né? No segundo tempo, o Santos fez algumas alterações e uma delas, no meu modo de ver, foi a entrada do Camacho no lugar do Felipe Jonathan, que saiu, que estava cansado. O Felipe Jonathan não jogou legal não, pessoal. Hoje ele, vamos dizer assim, ele demorou um pouquinho para entrar no jogo, não sei se exigiu, porque exigiu um pouco mais da marcação. O time do Inter tinha duas peças principais, né? O Tyson, que é um estilo Pirani, mas um pouco mais experiente, que ele pega a bola e corre com ela. E toda hora ele fazia a tabela no primeiro tempo e saía quase que todos os momentos na cara do gol do Santos. Duas delas, o João Paulo fez duas grandes defesas, né? Ele e o jogador Edenilson, que é o jogador mais, vamos dizer assim, acho que o mais experiente, podemos dizer assim, né? Edenilson é aquele que era do Corinthians, que foi pro Internacional e virou ídolo lá, né? Considerado o jogador mais regular. É muito difícil errar um passe, faz gol de cabeça e muitas vezes ele é volante, às vezes dá a impressão que ele é meia direita, chega muito na área todo o tempo. E esses dois jogadores, juntamente com o Patrick, tomaram conta do meio de campo no primeiro tempo. No segundo tempo, voltando, o Santos fez algumas alterações. A primeira foi a entrada no Camacho, saiu, qual eu falei agora há pouco, que foi o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, no meu modo de ver, hoje não jogou legal. E o meio de campo do Santos deu uma arrumada legal, deu um pouquinho mais de dinâmica. Embora eu acredito que o Santos estava com dificuldade para sair jogando de lá de trás. O Camacho, quando eu falo dinâmica, não é porque ele é rápido, é porque ele pegava a bola junto aos zagueiros, junto ao Kaique, junto ao Luiz Felipe, ou até mesmo o Bosa, e fazia o toque juntamente com o Zanocelo e o Pirani. O jogo melhorou. E no início do segundo tempo, aconteceu o primeiro gol do Marcos Leonardo. Né? Teve uma bola que sobrou para a linha de fundo, foi cobrado escanteio, e aí os jogadores do Internacional, que foi o Cuesta, juntamente com, eu acredito que deve ter sido aquele jogador do Corinthians, o zagueiro, pô, não me veio o nome, mas tudo bem. Eles bateram cabeça, a bola sobrou para o Marcos Leonardo e ele acabou convertendo, igualando o jogo em 1-1. A partir daí só deu Santos. O Santos teve mais que umas duas ou três jogadas. Me lembro e me recordo que o Ângelo teve uma jogada que ele saiu na cara do gol. Mas antes disso teve uma jogada legal, que uma bola que foi tocada pelo Pirani, que tocou no Marcos Leonardo, que deu de calcanhar, pegou o Matson de cara com o gol. Se ele tivesse cacuete de centroavante, coisa que ele não tem, apesar de ele ter feito os gols, mas repito, só de cabeça, a bola quando chegou no pé, a gente fala porque a gente está do lado de fora e tudo mais, a gente está assistindo, mas ali era mais jeito do que força. Ou se ele desse o corte para dentro, ele ficaria com o pé esquerdo para entrar com bola e tudo dentro do gol. Isso não aconteceu. O Lomba fez uma grande defesa. Depois nesse jogo, nesse chute do Ângelo, aconteceu a mesma coisa.
E o Santos, mais ou menos até os 30, 35 minutos, teve bola alçada no meio de campo. O meio de campo do Santos começou a tocar mais. O Ângelo jogou um pouquinho mais porque já estava mais o estilo dele. O Pirani aumentou a potencialidade dele de correr com a bola, de tocar, tabelar. Então a entrada do Camacho eu acho que foi salutar. Consequência disso, eu acho que teve mais ou menos lá para os 35 minutos do segundo tempo, que um jogador do Inter deu um chute, a bola bateu na trave e saiu do lado esquerdo do time do Santos, o João Paulo. Mas eu acho que o Santos, pessoal, eu acho que o Santos não teve muito o que fazer. O Santos fez o melhor, no meu modo de ver. O Santos perdeu 2 gols, né? Era para ter saído com um resultado melhor, se assim pode dizer. Mas eu acho que chegou uma hora que o Santos estava feliz com o resultado. No meu modo de ver, o Santos e o Internacional, para mim, eu havia falado no vídeo do pré-jogo que o importante era o Santos fazer mais um ponto. O Santos conseguiu. Virtualmente falando, o Santos está fora da zona de rebaixamento, independente dos resultados que venham a acontecer posteriormente. O Santos que tem a próxima partida contra o Flamengo, né, fora de casa, e depois contra o Cuiabá na Vila Belmiro, e aí fecha o certame do Brasileirão. Não sei se, assim, o que aconteceu a respeito do time do Santos, o que dá pra gente comentar, o que dá pra gente falar a respeito, né? Depois de todo esse desespero do Santos ficar brigando praticamente o campeonato inteiro para não cair para a segunda divisão, dá para entender o seguinte, que todos os garotos do Santos dá para serem aproveitados, misturado com alguns jogadores experientes que o nosso presidente, o Edu Dracena, tem que ir atrás e contratar. Eu acho que esse é a mistura, eu acho que esse é o tempero certo para o time do Santos permanecer e começar a brigar por títulos desse ano. Algumas pessoas, até os comentaristas, o narrador, falou que o Santos tinha chance de ir para a Libertadores. Eu acho que o Santos deveria ficar um pouco mais preocupado em sair dessa zona de desconforto, que foi o que ele fez. Eu acredito que o Santos dá para disputar uma Sul-Americana, tem mais os 2 jogos ainda e tudo pode acontecer, mesmo contra o Flamengo, que é um time considerável melhor que o time do Santos. Mas o Santos vai jogar um jogo importantíssimo, que é o último, na Vila Belmiro, com o time do Cuiabá. O time do Cuiabá fez grandes partidas com times grandes, considerados times grandes. E não vai ser tão fácil assim como pensa. Não sei se o time do Cuiabá, eu não dei uma olhada na tabela, aí eu peço perdão, me desculpa a vocês, se eles vão ser uma coisa melhor dentro do campeonato, fora a classificação aonde eles estão, que estão acima do Santos. Mas eu creio que o Santos, no jogo de hoje, eu acho que ele saiu do sufoco. O Santos que vai muito provavelmente retornar para Santos, vai fazer com certeza um treino regenerativo amanhã, e na terça-feira, ou vai ter folga, não sei, e aí na terça-feira muito provavelmente o Santos começa a treinar. Santos que com a entrada do Sandri, eu acho que dá uma segurança um pouquinho melhor no meio de campo. Se você reparou, o Sandri está um pouco sem ritmo de jogo, né? Mas eu acho que quando ele acertar o passe, né, o ritmo correto, porque ele está voltando numa contusão muito séria, que é de ligamento cruzado, ele pode se juntar aí ao Zanocelo, ao Pirani, e muitas vezes ele dividir esse protagonismo com o Camacho, porque o Camacho, eu acho que vai ser muito difícil no time do Carille ele sair de campo, né? Não ser titular. Mas existiu uma hora, falando em Camacho, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, logo quando teve a substituição do Sandri, que o Sandri entrou, o Camacho teve uma jogada que ele ergueu a perna, tipo no alto, para pegar a bola no alto com o pé. Ele meio que colocou a mão na coxa. Eu falei, meu, só me faltava essa. Já entrou no segundo tempo, acertou o time e agora vai sair contundido novamente.
mas foi uma impressão. Até tem um comentário, inclusive na televisão, acho que foi o Grafite que falou isso daí no Premiere, mas não foi nada disso não. O importante é que o Santos veio com o empate lá do Internacional, contra o Internacional lá do Rio Grande do Sul. O Santos, para mim, foi um time guerreiro. O time do Santos no primeiro tempo não jogou bem, no segundo tempo foi senhor das condições, teve inclusive a opção, eu digo opção porque talvez a bola não caiu no pé certo, né? Ou na pessoa certa. Porque se fosse o Marcos Leonardo no lugar do Matos na hora que ele fez o gol, com certeza ele ia fazer porque tem mais cacuete. Mas o importante foi que o Santos fez a sua parte. Jogou com o time ansiando coisas melhores no Campeonato Brasileiro, que era a Libertadores, que o Internacional estava pretendendo. O jogo, como diz os narradores, o narrador não foi bom para ambos os lados, mas eu acredito que o Santos foi bom sim. Acredito que o Santos jogou bem, principalmente no segundo tempo. Acho que para esse ano o Santos agora dá para pensar um pouquinho mais em contratação. O Santos, sabendo que vai permanecer na primeira divisão, o Santos tem que fazer contratações pontuais nas laterais, na lateral direita, na lateral esquerda, 2 no meio de campo e também o centroavante. E o Santos tem que ficar esperto, pessoal, com a renovação do contrato do Marcos Leonardo. Esse menino está sendo visto pelo mundo inteiro. E os garotos do Santos são os mais cobiçados no mercado, né? São garotos que são ascendidos com pouca idade, já têm uma responsabilidade que outros times não têm. A água do Santos, nós estamos cansados que é uma água diferente, não é a mesma coisa que acontece com os outros times. E o Santos tem que ficar esperto e renovar o contrato desse menino logo, para o Santos não ter dor de cabeça. A respeito de João Paulo, já falei no pré-jogo, então receio que não é salutar falar novamente, que se o Santos não tiver condições nesse momento, eu peço desculpa porque toda hora está passando o carro aqui, tá um barulho danado, tá no finalzinho da noite aqui de domingo, eu peço perdão ao telespectador. Então eu acredito que o Santos tem que seguir nesse caminho, tem que seguir nessa pegada e fazer melhores observações, né? O Edu Dracena chegou, teve um problema aí que o pessoal está comentando a respeito de deixar o zagueiro voltar a treinar novamente, o Kleber Reis. Infelizmente ele acabou se contundindo, o Santos teve que aumentar o contrato dele, então a torcida comenta que era um dinheiro que poderia ser usado para renovar o contrato do Marcos Leonardo. Mas coisas como essas acontecem, né? E o Santos, no meu modo de ver, nunca foi privilegiado em poder fazer tratos financeiros bons. E aí, dependendo de uma coisa que a gente ainda não sabia o que ia acontecer, o Santos acabou desse lado tendo que renovar, aumentar um pouco o contrato desse cidadão, e a torcida do Santos não ficou contente. Então o pessoal acha que foi uma falha do Dracena, eu particularmente acho que não. Eu acho que ele fez o correto, que ninguém ia saber que ele ia machucar o joelho de novo.